Senhoras e senhores, muito bom dia, mais uma vez. Eu fiz aqui uma pequena apresentação para facilitar a nossa compreensão do atual cenário de nossa cidade, como é que a gente caminha na nossa legislação, para que a gente possa ter um entendimento geral e para que a gente possa caminhar nas sugestões, nas possibilidades e encaminhamentos para essa audiência pública. Em tempo, eu quero, em nome do professor Bittencourt, saudar toda a mesa aqui presente. Quero também, em nome do pastor Jaumir, pastor da minha igreja do Evangelho Quadrangular, saudar todo o plenário aqui presente. Após a gente fazer uma pesquisa em um estudo de caso sobre essa situação de dispensa, licenciamento ambiental, utilização de som para templos religiosos, a gente percebeu que a jurisprudência do nosso país, ela já segue o entendimento. Já tem várias leis municipais que foram declaradas inconstitucionais em nosso país, que elas decidiram aumentar o limite de decibéis de templos religiosos. Então, leis que no nosso país caminharam na intenção de, olha, templos religiosos, eles vão ter uma tolerância de decibéis diferenciada em relação às demais atividades em nosso país. Então, a jurisprudência, ela já segue a linha de que essas leis são inconstitucionais com a seguinte direção. Ela busca fixar que a NBR 101.52 e 101.51 são as NBRs que vão definir a faixa e valores de decibéis para o conforto acústico de cada localidade. Então, o que é que diz essas normas, essas NBRs, que vêm nesse entendimento federal para todo o nosso país? Ela estabelece, basicamente, no nosso caso, a NBR 1052, aqui embaixo, ó, templos religiosos, igrejas, eles vão ter uma tolerância de 40 a 50 decibéis no exercício da sua atividade. Por sua vez, a NBR 10151, ela já vem trazendo um cenário mais ampliativo. Ela coloca lá que se a atividade, independente do que for, se for em área industrial, 70 decibéis período diurno, 60 período noturno, se for em área mista, 65 diurno, 55 noturno. Qual é a grande questão? Quando a gente vai para a prática e a gente vai fazer uma aferição e estudar o que equipara, o que equivale 55 decibéis, a gente descobre que um choro de uma criança chega a 60 decibéis. O choro de uma criança, ele vai atingir 60 decibéis. Ou seja, na prática, qualquer atividade religiosa, utilizando o som ou não, simplesmente com os aplausos ou cantos, ela certamente vai ultrapassar essa quantidade de decibéis que é direcionada na NBR 10151 e 10152. Eu quero fazer uma pausa na minha fala. Eu já vi aqui o promotor de justiça aqui presente, só fugiu o nome do doutor. Me dê aqui, por favor. Promotor de Justiça, Julival Rebouças, queria convidar a Vossa Excelência para poder fazer parte aqui da mesa nesse momento, representando o Ministério Público do Estado de Sergipe. Pois bem, caminhando na nossa legislação, a gente vai chegar aqui ao Código de Proteção Ambiental do município de Aracaju, que é a Lei 1789 de 92. Atualmente, o nosso Código de Proteção Ambiental, ele já faz, mesmo que de forma discreta, uma contemplação da atividade religiosa, considerando a sua essencialidade. Vejamos, ó, o artigo 22 traz o seguinte: são expressamente proibidos, independente de medição de nível sonoro, os seguintes ruídos. E aí vem vários lá incisos trazendo as vedações, trazendo aquilo que é proibido, exemplo de uso de fogos. O nosso Código de Proteção Ambiental traz vedações à utilização de fogos de artifício. Porém, o parágrafo único traz a seguinte observação: excetuam-se das proibições deste artigo, inciso 4º, as manifestações e festividades religiosas, comemorações, e traz diversas atividades que estariam diferentes, estariam fora dessas regras de vedações. Porém,
esse inciso aqui, ele traz um caráter excepcional, apenas para eventos que são realizados não de forma ordinária. O artigo 23, também do nosso Código de Proteção Ambiental de nossa cidade, ele diz o seguinte, ó, ficam proibidos os ruídos ou sons excepcionalmente permitidos, no parágrafo único do artigo anterior, na distância de 200 metros de hospitais ou qualquer estabelecimento ligado à saúde, bem como escolas, bibliotecas, repartições públicas, igrejas, e aqui entenda-se templos religiosos, considerando também a essencialidade da sua atividade, ou seja, o nosso Código de Proteção Ambiental, ele já considera, ele já reconhece que no sentido de nossa Constituição, o templo religioso, ele tem que ter uma abordagem, uma proteção, um cuidado diferenciado. O artigo 28 é interessante, ele diz assim, ó, nas igrejas, conventos e capelas, os sinos só poderão tocar para indicar as horas ou para anunciar a realização de atos religiosos e não poderão fazê-lo antes de 5 da manhã. Ou seja, você que mora próximo à Igreja Católica, o nosso Código de Proteção Ambiental permite que a partir de 5 da manhã o sino seja tocado para poder avisar alguma atividade religiosa, ou seja, fora do horário ordinário, fora do horário comum, também, por sua vez, reconhecendo a essencialidade da atividade religiosa. Aí a gente passou pela jurisprudência, passamos pelo Código de Proteção Ambiental da cidade de Aracaju, a gente chega aqui à legislação municipal. Nós temos aqui algumas leis municipais em nossa cidade que tratam sobre som, tratam sobre questão ambiental, e eu preciso fazer essa citação para que a gente possa ter uma visão do cenário geral. A Lei 2.410, ela dispõe sobre medidas de combate à poluição sonora, e ela estabelece que não será concedido alvará de funcionamento para estabelecimentos sem a vistoria do órgão responsável pelo meio ambiente, a fim de verificar a adequação do ambiente para a emissão de som ou ruído. Ou seja, a lei municipal que regula o combate à poluição sonora, ela estabelece que toda atividade que tenha emissão de som tem que ser feita uma vistoria para verificar a poluição sonora que pode ser emitida daquele ambiente. Porém, chegou a Lei Municipal 3.349 de 2006, que alterou a Lei 2.410, acrescentando parágrafo ao artigo 2º e modificando a redação do inciso 3 do artigo 5º. Veja, traz a seguinte orientação, ó, parágrafo único. Quando houver queixa ou reclamação sobre o excesso de ruído, a aferição será feita no interior do local que originou a queixa ou a reclamação. Então, essa legislação, ela traz o seguinte norte: a partir do momento que um vizinho, que alguém fizer um questionamento sobre a emissão de poluição sonora, a aferição dos decibéis não deve ser feito do templo religioso, mas deve ser feito do lugar onde se questionou, onde se apontou o caso da poluição sonora. Por sua vez, veio o artigo 5º e trouxe essa observação. Percebam, excepcionam-se para os fins desta lei os sons produzidos por bandas de música e assemelhados, desde que em cultos evangélicos, procissões ou desfiles públicos. Ou seja, essa lei trouxe uma atualização de que as medidas de restrições, elas não se aplicariam a cultos evangélicos, procissões ou templos religiosos no exercício da sua atividade. Mais uma vez, a legislação municipal de Aracaju, ela busca ampliar o entendimento de que a atividade religiosa, ela deve ter um caráter excepcional, ela deve ser reconhecida e tratada na medida da essencialidade da atividade que desempenha. E aí, após esse panorama de jurisprudência, legislação federal, o nosso próprio Código Municipal do Meio Ambiente, legislação municipal que trata sobre poluição sonora, nós chegamos ao momento mais importante dessa minha fala, que é o licenciamento ambiental, que é, de fato, o motivo dessa audiência pública, trazendo o cenário do que a gente tem vivenciado, do que tem acontecido
no Ministério Público do Estado de Sergipe. A Lei Municipal 4.594, de 2014, ela estabelece as normas para o licenciamento ambiental na cidade de Aracaju. E aí, o artigo 2º traz a conceituação. Licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual a Secretaria Municipal do Meio Ambiente ela licencia a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades que demandam o uso de recursos ambientais, considerando-a efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Inciso 2. Licença ambiental é o ato administrativo pelo qual a SEMA estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. E aí a gente vai chegar mais precisamente no artigo 3º, não está aí, mas o artigo 3º da lei, que diz o seguinte, ó: os empreendimentos e atividades considerados efetiva ou potencialmente causadoras de poluição, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental definidas em lei ou outros instrumentos normativos cabíveis, dependem de prévio licenciamento ambiental a ser expedido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O parágrafo 2º diz o seguinte, ó: os empreendimentos e atividades considerados de impacto ambiental, de baixo impacto ambiental ou não significativo, estão dispensados de licenciamento na forma e nas condições estabelecidas nesta lei. Então, já vai uma observação aqui. A própria legislação ambiental do município, ela caminha no seguinte sentido, de que os templos religiosos que não utilizam som, eles estão dispensados do licenciamento ambiental, e os templos religiosos que utilizam som, eles são obrigados a fazer o licenciamento ambiental simplificado. Olha lá, o artigo 16. A certidão de dispensa, a CDL, é um ato administrativo precário, concedido por tempo determinado, desde que resguardado o interesse público de preservação do meio ambiente para os casos relativos às atividades ou empreendimentos dispensados da obrigatoriedade de licenciamento ambiental, previamente estabelecidos em resolução pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. Uma observação: a Lei Municipal 4.594, que trata sobre o licenciamento ambiental, ela não trouxe nenhuma observação, nenhum critério específico para templos religiosos, para licenciamento ambiental de templos religiosos. Templo religioso é tratado como uma atividade comercial comum dentro da atual Lei Municipal de 2014, 4.594. O que essa lei faz é apenas repassar a competência para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, para que ele possa trazer diretrizes e para que ele possa estabelecer as regras de dispensa e licenciamento ambiental de templos religiosos e atividades religiosas. A qualidade não está muito boa aqui, mas eu peço que vocês atentem às observações que eu vou fazer. A Resolução 6 de 2023 classifica empreendimentos e atividades de baixo, médio e alto risco ambiental para efeito de dispensa de licenciamento ambiental na cidade de Aracaju. Veja, essa é a atual resolução que a SEMA aplica, a resolução de 2023, ela aprovada pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, ela estabelece que os templos religiosos que não utilizam som, eles têm baixo impacto ambiental ou baixo impacto ao meio ambiente. Portanto, eles estão dispensados do licenciamento ambiental, o que é o caso de algumas atividades da religião de matriz africana, que muitas vezes não faz utilização sonora elétrica, é apenas a utilização acústica. Então, traz uma observação de que quem não utiliza som em tese elétrico,
estaria dispensado do licenciamento ambiental. E aí entra a discussão, se está dispensado, mesmo assim é obrigado a emitir a CDL, a certidão de dispensa de licenciamento? Então essa é uma discussão que está acontecendo e a gente vai fazer nessa manhã. Os templos que não utilizam som ambiental ou som elétrico, eles estão de fato dispensados do licenciamento ambiental. Mesmo assim, eles são obrigados a ter a CDL, a certidão de dispensa de licenciamento. Outro ponto, por sua vez, os templos que utilizam som, na maioria dos casos, as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, como é que fica o caso delas? Nesse caso, a própria resolução estabelece que esses templos religiosos, eles serão obrigados a fazer a licença simplificada, porque eles são considerados de médio impacto ao meio ambiente. Então, eles são obrigados a ter a licença simplificada. Vereador Pastor Diego, quais são os requisitos? Os requisitos do artigo 5º, que estabelece que seja feita uma declaração de ligação ao sistema de esgoto, não, inciso 2, que não vai suprimir vegetação, inciso 3, que não vai ultrapassar no exterior do recinto o nível de som fixado na legislação em vigor. Agora aqui, uma observação muito importante. Na hora da atividade religiosa, que não utiliza som elétrico, não faz uso de som, que ela vai pedir a certidão de dispensa de licenciamento, a CDL, o termo é autodeclaratório. Vai fazer a declaração e automaticamente o artigo 8º da resolução diz que acima ela é obrigada a conceder a certidão de dispensa de licenciamento. Porém, no caso dos templos religiosos que fazem a utilização de som, ele vai fazer a mesma declaração, mas nesse caso a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ela vai in loco fazer a vistoria para verificar se todas as regras estão cumpridas, para então fornecer o licenciamento simplificado. Vereador Pastor Diego, qual é o X da questão? O X da questão é que se a gente for exigir licenciamento ambiental simplificado para todos os templos religiosos que fazem utilização de som na cidade de Aracaju, 95% ia ter que fechar. Porque não tem documentação, não atende os requisitos do licenciamento ambiental simplificado. Por quê? Porque o templo religioso ele é colocado no mesmo patamar do anexo 1 e anexo 2, como se fosse qualquer atividade comercial comum que precisa de licenciamento ambiental simplificado, considerando o seu médio impacto ambiental. A nossa legislação, a resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente, não faz nenhuma ressalva, nenhum procedimento específico, considerando a essencialidade da atividade religiosa que é desempenhada, considerando a nossa garantia constitucional como direito fundamental, a liberdade de crença, a liberdade religiosa. Então, hoje nós estamos diante de um imbróglio, diante de uma situação. O Ministério Público tem notificado muitos templos religiosos a apresentarem, se for o caso, a certidão de dispensa de licenciamento ou, em outros casos, o licenciamento ambiental. Aqueles que precisam do licenciamento simplificado, a grande verdade é que, na sua maioria, eles não se enquadram. E aí fica o questionamento. E agora? O que é que a gente faz? A gente vai notificar todos os templos que não se adequarem a fechar as portas e exercer a sua atividade religiosa no meio da rua, porque a nossa Constituição garante que a gente pode exercer a nossa liberdade religiosa em qualquer local privado ou público. Vamos para o meio da rua, fechamos o nosso templo, o que é que a gente vai fazer? Qual é o caminho que a gente vai seguir aqui na cidade de Aracaju? E eu preparei, já para concluir a minha fala, algumas considerações para que a gente possa avaliar e para que a gente possa ampliar a nossa discussão nessa manhã. Então, coloquei aqui, considerando que a jurisprudência segue no entendimento de que lei municipal não pode ampliar os limites de decibéis estabelecidos na resolução do CONAMA, número 001 de 1990, que, por sua vez, manda seguir os patamares fixados
na NBR 10.151, 10.152, considerando também que o Código de Proteção Ambiental do município de Aracaju, mesmo que de forma superficial, já reconhece um tratamento diferenciado a cerimônias religiosas e templos religiosos, considerando que a Lei Municipal 3.349 de 2006, retirou do rol de vedações e proibições estabelecidas no artigo 5º da Lei 2.410 de 96, que dispõe sobre medidas de combate à poluição sonora, os sons emitidos por bandas em cultos evangélicos e cerimônias religiosas, considerando também que a Lei Municipal 4.594 de 2014, que trata sobre licenciamento ambiental, não faz nenhuma observação ou ressalva sobre templos e atividades religiosas, apenas transfere a competência para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, considerando que a resolução número 6 de 2023 do Conselho Municipal do Meio Ambiente reconhece igreja, centro, templo religioso e atividades similares que não utilizam som como atividade de baixo risco, portanto, têm o direito à certidão de dispensa de licença ambiental, considerando que a resolução número 6 de 2023 do Conselho Municipal do Meio Ambiente reconhece igreja, centro, templo religioso e atividades similares que utilizam som como atividade de médio risco, portanto, sendo obrigatório o licenciamento simplificado, como qualquer outra atividade comercial, sugerimos, aqui é a minha sugestão pessoal, para que a gente possa ampliar a discussão nessa manhã, a alteração do Código de Proteção Ambiental do município de Aracaju, a fim de fortalecer a essencialidade da atividade religiosa com base nas garantias constitucionais da liberdade de crença e da liberdade religiosa. Portanto, deverá o município facilitar a atuação e estabelecer procedimentos em caso de fiscalização da atividade religiosa, bem como opinamos pela alteração da lei municipal que trata sobre o licenciamento ambiental, a fim de conceder procedimentos diferenciados para licença simplificada de templos religiosos que utilizam som, considerando não ser atividade comercial comum, além das contribuições que a atividade religiosa tem para a sociedade. Ou seja, para finalizar minha fala, hoje está todo mundo no mesmo pacote. Independente de ser uma igreja, um templo religioso, uma casa de show, na verdade, ou um barzinho, se for caso de médio impacto ambiental, é obrigado o licenciamento ambiental simplificado e as regras são a mesma para qualquer atividade, sem considerar a essencialidade da atividade religiosa. A nossa sugestão é facilitar a certidão de dispensa de licenciamento, quando for o caso, e no caso que a atividade religiosa ela precise do seu licenciamento, que as regras não sejam a mesma de um barzinho ou de uma casa de show, que a gente possa ter regramentos diferentes, que a gente possa ter facilitação, considerando a sua essencialidade e a essencialidade da atividade religiosa. Eu finalizo dizendo, a jurisprudência já tem seguido o entendimento nos casos de imunidade tributária, de que mesmo que a atividade religiosa, independente de igreja, de centro de matriz africana, se ela não tem a sua constituição formal, a documentação é exigida, mesmo assim, considerando a atividade e as suas particularidades, tem que ser concedida a imunidade tributária. Então, eu penso que é nesse mesmo sentido que nós precisamos caminhar em relação ao licenciamento ambiental das atividades religiosas na cidade de Aracaju, com o propósito de garantir liberdade de crença e liberdade religiosa e que em nossa cidade nenhuma atividade religiosa possa ter dificuldade no seu funcionamento. Muito obrigado. Desculpe me prolongar, mas era importante trazer todo esse cenário para que a gente pudesse ampliar a discussão. Fiquem com Deus. Obrigado.